Olá! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre as vezes que a gente tem pontos na nossa vida e esses pontos às vezes são necessários a gente até dar um hiperfoco para poder olhar profundamente a ele, mas algumas vezes é necessário sair deste hiperfoco porque eu estou ficando às vezes cega, viciada no mesmo ponto e aí eu tenho até muitas vezes a vida paralisada, não evoluindo. Então eu fiz aqui um ponto no meio de uma folha e vamos pensar aqui, o que eu quero dizer com isso? Este pontinho aqui, vamos dizer que são as marcas, são os desafios, são as questões que às vezes a gente tem que lidar e que não são muito fáceis. Então, todos nós, na nossa vida inteirinha, olha o tamanho desta folha branca, a gente tem pontos. Claro que a gente não tem só um ponto, a gente tem vários pontos, mas eu quis ilustrar aqui que na vida inteira nós temos pontos. Dificuldades, situações que são, vamos dizer, difíceis, desafiadoras, sombrias, né? E que nos tomam muitas vezes. Não existe ninguém que tenha uma vida só plena, só linda, só maravilhosa. Pontos, desafios fazem parte da vida. Mas o que eu quero refletir aqui é quais são os pontos que às vezes você está vivendo na sua vida e que é necessário você dar um aumento do foco. Ou seja, se eu pego e vou fazendo assim com ele, né? Cadê? Deixa eu ir vendo. Né? Esse pontinho, ele vai ficando cada vez maior, ele vai ocupando a página e aí às vezes parece que eu só enxergo este ponto e todo branco desaparece. E se eu vou afastando, né? Isso volta a ser um ponto no meio de uma vida inteira. Então, como é que você tá na sua vida? Como é que você lida, aliás, com os pontos desafiadores na sua folha da vida? Você tá vivendo alguma situação que você sente que neste momento, para solucionar ou para cuidar disso, você precisa, na verdade, se afastar e ver a folha maior com um pontinho só? Ou você sente que o problema que você está vivendo na sua vida, na verdade, te pede maior aproximação daquilo para que você possa mergulhar, aprofundar e fundo para poder justamente poder aproveitar todo o restante da sua vida depois de ter passado um tempinho, às vezes, mergulhado neste pontinho preto. Então, se vocês estão entendendo o que eu estou chamando aqui a reflexão de que não tem como a gente viver uma vida sem ter momentos de pontinhos pretos, desafios, dificuldades, às vezes a gente tem até uma questão física, um defeito físico e que isso vai estar ali, não vai desaparecer. Então, como eu lido com aquilo ali que existe em mim? Ou eu tenho uma história de vida, eu tenho uma situação, às vezes, muito difícil que eu vivi, como é que eu lido com aquilo que tá ali? Não vai dar para eu apagar. Às vezes a gente até nutre o desejo de tampar, né, o pontinho preto e fingir que ele não existe. Não há como. Ele existe. A questão é, como eu lido com isso? É a hora de dar um hiperfoco, né? Ou é a hora de eu desfocar, vir mais distante e olhar? Porque às vezes, quando a gente dá o hiperfoco, às vezes a gente tá num excesso de autoimportância. Por exemplo, se a gente fez um erro, o erro já aconteceu. Adianta eu ficar me batendo? Adianta eu ficar me punindo? Adianta eu ficar ruminando, droga, fiz errado? Isso não adianta. Isso é um hiperfoco de autoimportância excessiva que só vai me fazer afundar mais. Agora, se eu olho para o que aconteceu, choro ali um tempo, sei lá, pelo que deu errado, e depois eu volto para o meu lugar e após analisar, retomo a minha vida e olho todos os outros aspectos, mas com a aprendizagem daquele ponto preto, pronto, eu entendi o significado dos pontinhos pretos na minha vida. Fica aí essa reflexão. Você tem pontos pretos? É necessário, neste momento, diante deste ponto preto, olhar mais, dar um hiperfoco, aumentar a sua atenção nisso, ou é necessário ter um distanciamento para enxergar o todo? Fica aí essa reflexão. Beijos!